Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Aqui estou nessa sexta-feira santa, dia 3 de abril, né? Se não falha a minha memória, para trazer mais uma vez uma mensagem do Senhor para a honra e glória do nome dele. E não para a minha, mas que o Senhor venha me diminuir e crescer o Senhor. Cresça o Senhor e diminua eu. Para que tudo que sair da minha boca não venha de mim nem da minha carne, mas que venha exatamente do alto céu e da boca de Deus, porque eu aqui sou apenas um vaso, né? Falho, pecadora, como todos, né? Que nós somos, que nesse dia, que nós venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive e reina. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai, e de lá Ele está, olhando para cada um de nós, e olhando para nós, através, vendo tudo que nós fazemos perante a face dEle e longe dEle. Então, eu não quero que eu não quero ser eu, mas que seja o Espírito, porque eu não ia gravar live. Mas o Senhor me deu o entendimento e eu não sei se Ele vai permitir que eu fale, ou era só para mim saber, né? Porque muita coisa que o Senhor revela, às vezes é só pra gente, mas é algo que é mundial, não é algo só para minha vida, não é algo só para o meu conhecimento, porque o Senhor, Ele não revela o que está por vir para mim guardar dentro da minha gavetinha e não deixar que ninguém saiba. Mas se for para me entregar, que o Senhor me capacite. Para me entregar não nas minhas palavras, mas pela boca dele, né? Pelas palavras do Santo, né? Do Santo Espírito. Porque eu nada sou do que um ser humano pequeno que não tem conhecimento algum, não tenho estudo nenhum de teologia, não tenho ninguém para me capacitar, humanamente falando, mas o Senhor, através da misericórdia de Jesus Cristo, que Ele é o meu pastor, é o seu pastor, que Ele nos dá a palavra e para que Ele venha nos dar o livramento. Porque tudo que o Senhor revela não é para que a gente venha sentar e ficar sentado de camarote, esperando e vendo as coisas acontecer. É para nós nos levantarmos em oração, pedindo a misericórdia e a benignidade do Senhor. Porque muitas das vezes nós não entendemos o que a palavra diz. E o que vemos são homens tentando, na força dos seus braços, fazer com que uma guerra, né, venha se tornar mundial. Né? Não é uma guerra apenas num lugar só, mas é mundialmente, em todos os lugares. Eu não tenho essa capacidade de querer saber, porque é muito triste ouvir falar de guerra, ouvir falar mal, ouvir falar de fome, escassez, né? Tantas privações que o mundo inteiro vão passar. Mas se o Senhor me revelou, eu tenho que passar. E eu vou dizer o porquê que eu tô gravando essa live. Porque eu não ia gravar hoje. Eu estava ontem olhando pro YouTube, no meu celular, pela televisão, e eu vi um vídeo da outra guerra em Israel, né? Que foi aquela uma de Gaza lá que a gente viu. Tá bom, e eu tava assistindo ali. E quando tava falando que a guerra mundial só aconteceria se o domo, né, que agora a única coisa que eu lembro domo é a mesma coisa, a cúpula, né, dourada, fosse atingida. Tudo bem, eu assisti ontem, eu falei assim, eu tinha tido visão de um míssil caindo em cima dessa cúpula dourada, só que eu fiquei meio assim, pasma, porque foi uma visão muito real,
Eu estava orando, foi na hora de oração, de adoração a Deus, com louvores e tudo. E o Senhor abriu a minha visão e me mostrou o míssil caindo em cima da cúpula. Nós vemos que realmente aconteceu de cair ao lado, porque o domo de ferro tirou da mira que foi jogado o míssil. Tudo bem, para mim não faço questão, porque eu não quero saber. Só que o Senhor quer revelar o profundo e o escondido, para que nós venha andar despercebido. Porque nós estamos andando no mundo, que nós estamos vendo tudo acontecer e nós estamos ignorando. Só que o Senhor não quer que nós ignoremos. Ou nós oramos para o livramento, ou nós nos preparamos. Porque o Senhor, Ele não revela nada para que nós fiquemos sentados esperando acontecer. O Senhor quer que nós fiquemos em movimento de oração, de entrega, de jejum, para que o Senhor venha dar-nos livramento de tudo isso. Voltando, e hoje novamente, aí na hora que eu peguei, coloquei, aí eu falei, nossa, mas, eu falei para minha filha, eu falei, olha, vamos assistir, que eu quero ver isso de novo. E ali estava falando que só vai acontecer essa guerra mundial se acontecer de tocar, né, na rocha, né, que é já deu branco de novo, né, dourada, na cúpula dourada. Obrigada, Senhor. Por quê? Para poder acontecer o Armagedon, né? Que através disso, o Armagedon vai acontecer, essa guerra mundial. Só que aí nós vemos, aí o Senhor pega e me revela que realmente o intuito é de tocar na cúpula. Realmente é de atingir com o míssil. Porque quando diz que o rio Eufrates secaria, tá secando. O rio morto, né, está dando peixe. Né, porque o rio morto tá ali dando peixe, apareceu. Os bolânhos. Está tudo caminhando diretamente para que isso aconteça. Então, qual que é o intuito dessa guerra que nós estamos vendo? Eles atingirem a cúpula dourada, porque através da cúpula dourada vai sair a guerra mundial. E quando eu vi o míssil atingindo a cúpula, o Senhor estava me revelando. Então isso não é para agora. O que nós devemos fazer? Nos preparar, orar. E nós não temos o que fazer, porque nada se inicia por algum motivo. Ali, porque o terceiro templo será erguido. Tá aí, entendendo? Já não tem todos os preparativos do terceiro templo, né? O terceiro templo, para a construção dele. Então, ele só vai ser construído quando a cúpula dourada vir ao chão. Porque é um jeito deles realmente erguer o terceiro templo. Sem a cúpula dourada ser tirada do caminho, não tem como erguer o terceiro templo. Através dessa, olha, é algo impactante para mim. Para mim. É algo impactante. Eu não entendo nada, gente. É só pelo Espírito de Deus que a visão vem. É o Senhor que revela, que o povo se levante a oração e adoração, porque por mais que tenha um domo de ferro que pode proteger a cúpula, mas nós precisamos da proteção de Deus. Como se diz, o inferno arma, o inferno busca tirar da Bíblia tudo que é para acontecer. A gente não entende de guerra, né? Porque nós vivemos numa vidinha que nós só vivemos para ver a vida dos outros. Nós não entendemos de guerra porque nós só vivemos numa guerra interna.
Mas desse tipo de guerra nós entendemos a nossa infelicidade, a nossa tristeza, a nossa amargura. Mas algo acontecendo no mundo que me interessa, que se dane. Não é verdade? Só que quando Deus revela, o Senhor não revela para que nós venha ficar com os braços cruzados esperando tudo acontecer. Existe, porque a reunião já está acontecendo. A reunião já está acontecendo. Eles já estão reunidos para poder acontecer o que mais estão esperando. Para o terceiro templo. Arabassuriá. Isso não é coisa minha, porque eu não entendo nada. Eu vou rir de mim mesma. Buscam no Senhor a salvação enquanto há tempo. Porque quando vocês buscar Jesus como único Senhor e Salvador, Ele mesmo vai dar visão para vocês. E o que é incrível, que quando o Senhor me deu essa visão do míssil, eu não estava em guerra, mas o Senhor me deu a palavra da guerra que estaria acontecendo. Porque quando eu vou lá em Amós 6, o Senhor revelou que estaria tocando, ia permitir. Então quer dizer, tudo está no controle do Senhor. Se está tudo no controle de Deus, quem que nós devemos buscar? Os homens? Não. Nós não devemos buscar Salvador em homens, mas nós já temos um Salvador que se chama Jesus Cristo. Ele já é o Senhor. Ele já é o Rei dos Reis. Ele é o único Senhor do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que batalha por nós. É Ele que compra todas as batalhas em todos os lugares. Porque o que está sendo movido no mundo espiritual são demônios. Não são seres humanos. Nós não estamos lidando com pessoas mais. Nós estamos lidando com demônios. Pelas legalidades de todos os pecados que eu tenho gravado os vídeos e colocado. Como nós vamos acabar com esses demônios? Fecha as brechas. Fecha as portas. Fecha a porta da legalidade, da legalidade, para que os demônios venham tomar lugar no seu coração, na sua mente. Porque hoje eu vejo, andando sobriamente, eu consigo enxergar o que ninguém me enxerga. Quando eu vivia no mundo, eu buscava no álcool para me fugir das minhas dores. Eu buscava no álcool fugir da minha realidade, que é essa aqui que eu estou vivendo hoje. E hoje eu não tenho álcool porque o meu organismo não aceita mais. Eu fui liberta. Eu fui liberta de toda a legalidade dos vícios. Eu fui liberta para que eu entenda que a legalidade somos nós que damos, mas quem nos liberta é Jesus Cristo. Com a nossa, porque quando ele diz, clama a mim e responderei-te-ei. Então tudo que você pedir ao Senhor, ele vai te responder, ele vai te ajudar, ele vai te libertar. Porque o Senhor é que liberta, não somos nós. Eu não teria condições de ser liberta. Mas o Senhor me libertou. Para que eu pudesse falar livremente desse evangelho e de todas as visões. Porque eu já vivia coisas que eu via que ia acontecer e acontecia. E mesmo assim eu não tinha entendimento de nada. Agora, se eu viver com meus olhos que nem não passar a verdade, o que vai adiantar? Vocês vão continuar tudo cego. Mas busca no Senhor. Se libertem dos desejos carnais, para que vocês venham lutar espiritualmente, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Essas batalhas espirituais,
Que só com o Espírito de Deus nós podemos ver os demônios, com o Espírito de Deus nós podemos conseguir entender tudo que nós vemos e parece tudo normal, os causos, né? O de Saci, os causos da mula sem cabeça, todos os causos contados são demônios, que aquelas pessoas viam, os lobisomens, porque o diabo, ele se manifesta da forma que você acredita. Até como um anjo de luz. Como um anjo de luz. Ele tem a capacidade de fazer isso. Para você saber o que eu estou dizendo aqui, você tem que estar totalmente ligado no Espírito Santo de Deus. Fechando todas as ilegalidades do corpo, né? E da nossa alma, das imoralidades. E de toda a corrupção e concupiscências da nossa carne. Para que nós possamos lutar contra essas potestades. Porque o Senhor, Ele vai permitir tudo acontecer se nós não se levantar em clamor. Porque está cheirando mal o pecado. O pecado cheira mal nas narinas do Senhor. O pecado é o que nos afasta do conhecimento da verdade. É o pecado que predomina sobre todos os seres humanos. Para que eles, em vez de dar legalidade ao Espírito Santo de Deus, todos dão legalidade aos espíritos imundos, aos espíritos de adivinhação, aos espíritos enganosos, que vai levando que a nossa incredulidade, aonde nós nos consultamos com os mortos. A palavra do Senhor diz que os mortos não falam, os mortos não fazem nada. Eles precisam ser julgados pelo Senhor. E cada pessoa, elas estando morta, elas vê os espíritos mortos. Porque os espíritos, eles andam. Quando eu estava sofrendo uma obra de macumbaria, hoje eu sei. Naquela época não. Hoje eu entendo. Eu via uma antiga vizinha que ela ia no portão da minha casa. A mulher já tinha morrido. E ela ficava olhando para mim. Ela ficava olhando para mim. Então, como eu era morta, e eu via os mortos. A minha mãe, eu via o espírito dela passar na frente da minha casa e entrar dentro da casa do meu vizinho, aonde nós começamos a ter uma guerra, uma discussão, uma briga, porque era feitiçaria. Só que lá eu ia saber, o Senhor está me revelando agora aqui também. Para mim também eu estou surpresa com tudo isso. É feitiçaria feita no cemitério. Porque as pessoas, elas não sabem lidar com situações e nem lutas, elas buscam nos demônios. Essas pessoas, elas já são tomadas por demônios. E essa pessoa ia no cemitério. E essa pessoa que fazia macumba faz até hoje para todo mundo. Só que quando, como se diz, né? Para ela, o Senhor só mostrou que eu tinha um dono. Para ela, até o meu nome na boca do sapo costurado ela pôs. Então, quer dizer, tudo isso que eu tô falando isso, o que significa? Falar mal dela? Não. Ela não é mais um ser humano. E eu conseguia ver um demônio dentro dela. Eu ouvia o demônio raspar o chão como um cimento do lado da casa dela. Como que ele juntava, fazia aquele barulho. Era o demônio que vive nela. Uma pessoa dessa, ela mata, ela rouba, ela faz feitiçaria, ela faz tudo. Porque ela está tomada pelo espírito maligno. Esse tipo de pessoa, ela só vai ser liberta com oração, mas nós devemos nos unir. Então, nós que somos
chamados soldados de Cristo, nós que somos escolhidos, separados, nós que entregamos as nossas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos, como está em Ezequiel 37, nós devemos começar a se levantar como um exército, profetizando nesses vales de osso seco, nesses vales mortos, aonde os demônios estão predominando. Jesus é mais poderoso do que qualquer um, só que nós não podemos dar legalidade, porque o poder está em Jesus, mas nós só temos poder junto com Jesus quando nós entregamos as nossas vidas verdadeiramente para Ele. Não servindo Ele de qualquer maneira, servindo o Senhor e tomando cerveja, servindo ao Senhor e tomando vinho. Porque enquanto nós colocamos o álcool dentro de nós, nós ainda estamos vivendo perante a nossa vontade da carne. Que é a mesma coisa quem fuma de vez em quando, ou quem toma um uísque de vez em quando. São vícios. E qual que é o salário de tudo isso? Ou você se levanta como soldado de Cristo, ou você acaba morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Para aqueles que servem ao Senhor. A legalidade é dada na nossa carne. Só que somos nós que devemos dizer não. Por isso que a palavra do Senhor diz sim, não, não. Se você saiu do mundo, deixa o mundo para lá e se posicione na presença do Senhor. Se você realmente ama Cristo. Porque não adianta chorar lá na presença dele e voltar para o mesmo pecado. Porque o inferno nunca vai querer te deixar. O inferno vai ficar sempre buzinando no teu ouvido. O inferno vai te entristecer, vai colocar na tua mente, você não serve para nada, você não vale nada. O que você pensa que você é? Eu não sou nada, mas Jesus é tudo. Jesus me comprou pelo sangue dele, sem eu ter merecimento algum. Jesus me tirou do lamaçal do pecado. E ele tirou todos vocês. Aqueles que o receberam como único Senhor e Salvador. Chegou o tempo de honrar o nosso Rei Jesus. Chegou o tempo de se posicionar na presença do Rei Jesus. Buscando Ele para vencer essas batalhas. Porque somente Ele. E tem profecia. Para depois que tudo isso passar. Mas o posicionamento do povo. Tem liderança vinda direto do trono. Só que para isso vocês têm que resistir o pecado. A liderança vai vir do Senhor. Para de aceitar as migalhas do inferno. Única coisa que o inferno quer é que nós andamos de qualquer jeito, fazendo de qualquer maneira. Ele se diverte. Ele olha para Jesus e fala, tá vendo? Eu faço o que eu quero. Ele debocha da cara de Cristo. Porque do mesmo jeito que ele ia nas reuniões para falar de Jó, ele faz conosco. Ele vai na presença do Senhor para falar de cada um de nós. Rir da cara do Senhor. Falar lá, são tudo fraco. São tudo fraco. Nós não podemos deixar essa fraqueza tomar conta de nós. Porque quando nós somos fracos, nós somos fortes. Fortes na presença do Senhor. Porque é Ele que nos sustenta de pé. Não somos nós. Eu não sou capaz de dizer uma vírgula do que eu estou dizendo aqui para vocês. Sem o Espírito Santo. Sabe o que eu estaria fazendo? Assistindo um filme. Eu estaria mexendo na minha máquina, tentando alinhar ela. Mas, não. O Senhor disse não.
Eu te chamei para fazer a minha vontade, não a sua. E ele me dá todo o discernimento para entrar nesse detalhe. Muitas pessoas podem olhar para vocês e dizer, eu vou te curar. Só que eu vou dizer uma coisa, Jesus cura realmente. Jesus cura, mas aquele que realmente aceita. Não adianta você dizer, ai, um dia eu vou morrer. Então você já está dando a tua sentença da tua morte. Como eu dava a minha sentença. Eu me sentenciava o tempo todo, porque eu não tinha coragem de cometer suicídio. Até tentei, mas eu não tinha, eu era covarde nessa parte. Porque o Senhor queria me dar vida. E era vida. Só que mesmo eu andando na vida, o inferno todo dia quer me matar. Porque quando eu queria me matar, não era eu, era o diabo. Porque ele sabia que se eu me levantasse, eu ia ser fiel. Eu iria ser fiel ao meu chamado. Eu seria fiel ao Senhor Jesus. Mesmo eu na minhas renúncias, na minha dor, nas minhas tristezas, nas minhas melancolias, nas minhas lamentações, eu seria fiel. Porque esse mundo, nós só vamos ser felizes se for na presença do Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo que nós não temos paz. Você não tem paz para você sair de casa. Você não tem paz para nada. Tudo em todo local que você vai, parece que o mundo tá, sabe, sem graça, sem vida. Porque a nossa vida parece que está paralisada numa dor, numa melancolia. Tudo se tornou rotina. Tudo, nada tem graça. Você pode sair, você pode viajar, você pode chegar no lugar e você fala, nossa, mas eu queria tanto estar aqui, mas parece que está tudo igual. Nada muda, nada se transforma, porque nós devemos ser transformados por Cristo e esperar esse lindo reino vir para nos direcionar, para tirar esses demônios todos manifestos sobre a terra, em todos os lugares, em todas as regiões, por todos os lados, mas isso as pessoas têm que parar de dar legalidade, porque todos nós buscando no meio a felicidade, todos nós não buscamos fazer mal a alguém, nós buscamos a nossa felicidade. Mas aí o diabo vem e falou, fulano de tal, você sabia que cicrano, como foi o caso? Se eu fosse desse naipe, né? Fulana tá fazendo macumba. Ah, é? Então eu vou pagar pra matar ela. Então eu estaria fazendo o quê? Trocadilho com o inferno. Eu não tava nem bola. Eu simplesmente pegava a minha Bíblia e lia. Tava nem aí. E também não desejo mal para ela, jamais. Ela podia se converter, mas ela não se converte. Porque o que ela carrega dentro dela é a falta de perdão. Ela não perdoa, ela não sabe perdoar. Ela carrega mágoa desde quando ela era criança. Eu conheço ela tão profundamente que eu tenho pena dessa pessoa. Só que ela mente, na verdade, gente, não procura entender aquele ser humano. Não tem como. Tá dentro. É um frasco maligno. Só que, é claro, quem está na presença de Deus, o que ela faz não pega. Porque ela não consegue, ela é capaz de te dar veneno olhando na tua cara e conversando de boa, rindo junto com você, contando alguma história, sabe? Eu falo isso porque ela chegou a envenenar o cachorro que a gente tinha.
3 vezes. E ela fingia, ai, tadinho. E a gente, por que eu sabia? Porque ele vomitava o que ela dava com o veneno. Só que não tinha prova. Como que você vai provar com uma pessoa? Quem mata um animal, mata uma pessoa. Eu tô falando tudo isso para vocês ver o que é a maldade, o que é a falta de perdão. O que é a falta de perdão? Pessoas tomadas pelo espírito maligno, cada dia pior, porque ela não consegue perdoar. E às vezes nem são pessoas, são ela mesma. Ela não perdoa os erros, ela não perdoa tudo que ela fez. Olha, se perdoa, se ame, aprenda com seus erros e não cometa de novo. Como que você vai saber o que é certo e errado se você não errar? Hoje eu sei o que é erro. Hoje eu sei o que é certo e o que é errado. Então quer dizer, se eu cometer algum erro, porque eu sou burra mesmo, né? A tolice tomou conta totalmente. Porque o Senhor não me deixa enganada com nada. E a tormenta, nossa, é demais. Só que andar, perdoa, se perdoa, vai para a presença, pede perdão. Porque tem muitas pessoas que elas não têm mágoa com ninguém, elas não aceitam o erro que ela cometeu, de confiar em pessoas, de ter vivido algo com alguém, e aquilo ali fica ali machucando, na lembrança, ai, tá toda hora doendo, tá toda hora parecendo um alfinete cutucando. Isso é maligno. Para que você não enxergue a verdade, para que você não abra seus olhos espirituais. Porque às vezes tem muitas pessoas que elas são seguradas por uma linha pelo diabo. É por uma linha. Não é nem por uma corrente. É por uma linha. Algo que ele coloca dentro de você. Porque a pessoa, o que acontece conosco? Quando as pessoas é ruim, nós temos que abandoná-las, certo? Ela é ruim, então nós vamos deixar. Mas e se for um pai e uma mãe? Você não pode. Você vai ter que honrá-los. Mesmo que o teu pai é ruim, mesmo que a sua mãe é ruim, faça seu papel de filho. Porque quando você honra seu pai e sua mãe, você honra Deus. Não guarda ressentimento. Não guarda, ai, porque aconteceu isso, aquilo. Porque através do perdão, através, né? Porque tem muita coisa que é difícil de perdoar, gente. Eu tô falando aqui e eu fico imaginando uma pessoa que foi abusada pelo próprio pai. Que é isso que vem em mim. Uma pessoa que foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Como que ela vai perdoar? Ela foi atingida, é dentro dela. É algo que às vezes ela fala, a culpada sou eu. Não. A culpada não é. O culpado é a pessoa que deu legalidade para o demônio usar ele. Porque a maioria das pessoas são legalidades. Isso desde que o mundo é mundo. Os filhos de Caim, os filhos de Cã, são os filhos da maldade, aqueles que não ama, não conhece a palavra amor. Amor é cuidar. Amor é cuidar. E algo que nós, às vezes, não entendemos. Eu assisti ontem um relatório que eu vou falar resumido para vocês, assim, de uma história real, de uma família, um depoimento. Talvez vocês até achem que foi quando Deus castigou um homem, que ele era pai de 9 filhos. E ele era um homem que conhecia a Bíblia, ele lia a Bíblia para atacar os crentes, para fazer
maldade, porque o Deus dele era o dinheiro. Ele era um homem muito bem sucedido. Só que os filhos dele foi se convertendo a Jesus. E quanto mais os filhos iam se convertendo, mais os demônios iam manifestando nesse homem. E qual que era o intuito dos demônios? Fazer os filhos abandonar o pai. Aí o Senhor revelou que era esse o intuito. Deles abandonar o pai, para que o pai perdesse a salvação. Porque o homem era ele era totalmente incrédulo. Ele era uma pessoa que não aceitava a palavra de Deus. Então, ateu ele era. Só que ele se converteu, porque os filhos se reuniram para salvar a vida do pai. Os filhos resolveu perdoar todas as maldades que o pai fazia e orar, porque ele já sabia que ali não era um pai que estava, era um demônio. E eles viram o demônio sendo manifestado. Ele não deixou de pagar as maldades dele, mas ele foi salvo. Pelo amor. Por isso que o amor, quando Jesus fala para nós desse amor, que nós devemos amar e perdoar, é isso. É algo que comove, mexe dentro de todo o nosso ser. Porque perdoar não é fácil. Amar, nós amamos quem nos ama. Mas quem nos rejeita, é muito difícil. É muito difícil você amar alguém que diz que te odeia. É muito difícil você olhar para alguém que te rejeita. Mas Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado por multidões. Mas Jesus amou tanto, tanto, que ele deu a vida dele naquela cruz do Calvário. Pelos seus perseguidores, por todos os pecadores. E ele só quer de nós a nossa obediência. Ele só quer que nós nos posicionemos e que nós venha largar os pecados. Porque os pecados não vêm do Senhor, vêm dos demônios. Porque toda a legalidade que nós damos na nossa carne, pode ver, às vezes tem muitas pessoas, né, que acabam cometendo pecado, logo depois vem aquele arrependimento, aquele desespero de alma, algo que faz com que ela sinta nojo de si mesma. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus querendo tirar o demônio, querendo tirar o pecado, repulsando para fora essas legalidades malignas. Nós não podemos dizer que hoje Jesus está na cruz, não. Jesus, ele já foi sepultado, ele já foi ressuscitado e ele já é o rei, ele vive e reina. Através da minha vida, através da vida de todos que crê nele. Ele está vivo, ele vive. O nosso Jesus, ele vive, ele é o rei, ele é o Senhor. Só que nós devemos fechar essa porta para que essas calamidades reveladas nessa live seja desfeita nas regiões celestiais, aonde os demônios já foram descobertos. Porque se o Senhor me revela que quais eram os planos, ou é porque o Senhor quer que nós oremos. É que o Senhor quer que nós entre numa batalha e pedindo ao Senhor que venha nos governar, que o Senhor venha quebrar, que o Senhor venha dissipar todo esse plano maligno no mundo, que toda essa guerra seja dissipada pela espada do Senhor, que os demônios não têm poder contra o nosso Senhor. Eles não têm poder, mas eles têm sim de tocar pela permissão do Senhor. As reuniões são deixa eu dar uma tocadinha. Cada dia que vocês se aproximam mais de Jesus, que vocês
permite o Espírito Santo tomar conta de vocês, mais conhecimento vocês vão ter. Vocês vão ter o conhecimento, o discernimento. Às vezes demora um tempo, né? Porque o Senhor me deu a revelação já faz uns 3 meses, mais ou menos, que o Senhor me deu. Foi logo em janeiro, foi no início de janeiro, que o Senhor me deu a visão desse míssil. Aí eu orei e falei, gente, vocês não acreditam? Eu vi um míssil caindo sobre o domo, eu falei domo, dourado, lá em Israel. Aí quando vê, começou, né? Eu falei assim, eu fiquei quieta, eu não falei nada. Aí quando vê, o Senhor me dá a palavra esses dias atrás, começa a guerra do Irã. Aí eu falei, mas Senhor, eu não estou entendendo. Só que hoje Ele deu o entendimento. Hoje Ele deu a revelação. Então, depende de vocês, depende de mim, depende de todos nós, né? Em oração. Porque tem pessoas que realmente têm outro tipo de direção. Só que o que eu tenho aprendido é que nós devemos profetizar. Nós não devemos aceitar. Porque se eu não aceito a escassez na minha vida, como que ela vai chegar se eu pedir para o Senhor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o Senhor do exército. Ele não vai permitir que nada aconteça. Nada. Porque Ele está no controle de tudo. Então, quando nós lemos lá no Salmo 46, eu não lembro o versículo. Não posso tirar da palavra, né? Ah, mas nós vamos ser eternos? Não somos eternos, mas nós devemos ser combatente da palavra de muitas pessoas, né? Porque o evangelho, ele é para salvar vidas. O evangelho não é para morte, é para vida. Para vida eterna. Porque ninguém morre quando crê. Quando realmente vive uma vida santificada. No versículo 46. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ontem eu não lembrava, né? Falei da mulher samaritana, era o poço de Jacó. Quando nós acabamos tendo tantos, é muita coisa. Eu não marco nada, eu não escrevo, eu não marco, eu não guardo nada. A minha Bíblia, essa da outra tinha até marcação, mas essa não. Para quê? Se eu sou movida pelo Espírito Santo, para que eu vou ficar marcando na minha Bíblia? Eu não preciso. Porque quem vai revelar o profundo escondido da palavra é o próprio Senhor, não sou eu. Porque quando eu oro pedindo ao Senhor. Porque muitas coisas acontecendo, vendo todas essas calamidades, tudo isso, claro que vai acontecer, sim, vai passar, né? Vai ser porque está acontecendo algo que pode ver que já estão falando da falta de energia. E isso não é revelado só pelos profetas, né? Pela profetada, né? Tem muita gente que fala assim, essa profetada. A profetada, elas falam pelo que o Senhor revela. E o Senhor está falando sobre isso desde 2020, 2021, né? De toda essa escassez, porque o Senhor já começou a dar o discernimento, dando para que todos entregassem, para que as pessoas viessem. Mas eu aprendo com o Senhor que eu tenho que profetizar coisas boas. Eu não posso aceitar. Mas se
a energia faltar, vai ser 3 dias. A única coisa que nós vamos ter que aprender a ficar sem internet. Nós vamos ficar totalmente fora, até eles estabelecer tudo. Mas tudo faz parte dessa reunião, né? Que até então não sabia eu. A palavra que o Senhor me entregou, ela está em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, e nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque quando nós vemos que o Senhor fala para tirar o fermento é que fermenta tudo. Então, quando nós andamos na sinceridade e na verdade, não há levatura, porque você acaba não mexendo, né? Numa massa, pondo ali, fermentando, fazendo uma fofoquinha aqui, fazendo uma outra ali, falando de fulano, porque esse crânio falou de você, e isso daí é uma fermentação maligna, que é um espírito maligno de fofoqueiro. Então, o que acontece? Como que eu posso ser liberta de tudo isso? Eu tirando meu fermento? Porque o pão asmo, ele não tem fermento. E isso eu posso dizer, a palavra do Senhor está clara aqui para as pessoas que entendem dela. Mas eu vou dar no meu entendimento espiritual o que significa. Se você está em pecado e você não consegue se libertar, tire o fermento. Faz um voto, um propósito de 7 dias, tirando o fermento. Não coma pão com fermento, bolo, nada, nenhum tipo de massa que tem. Procura fazer o pão asmo. Entra num jejum com o Senhor, para que você seja livre do pecado. Assim, a hora que eu estava lendo, o Senhor disse, você vai falar sobre isso. Então, que vocês que querem, né, que vocês que estão sentindo na carne, que vocês precisam se posicionar mais na presença do Senhor, e que vocês realmente já têm uma vida, uma comunhão, e sabe que está andando no pecado, tira o fermento. Faça o pão asmo. Mesmo que for para você passar 7 dias, a base de pão asmo e água é melhor do que você carregar o pecado. Porque aonde você vai se libertar, onde você vai se limpar, aonde você vai ver totalmente uma nova direção. Porque muitas pessoas precisam dessa alimentação para que vocês andem na sinceridade e na verdade. Aonde vocês não andam na corrupção. Porque muitos aqui estarão em comemoração. Porque a Páscoa nos traz dias de comemoração. É dias de comemorativo para mim, um dia normal. Mas cada um, né? É cada um. Faça a vontade do que o Senhor pede. Porque muitas pessoas não conseguem largar o pecado por causa disso. A palavra do Senhor diz, se a tua mão te faz pecar, corte ela. Porque é melhor você entrar no céu sem a tua mão do que você ir para o inferno. Se qualquer parte do teu corpo pecar, teus olhos, tua boca, então você vai tirando tudo? Não. Você não vai tirar a tua mão, você não vai tirar teus olhos, você não vai tirar nenhuma parte do teu corpo. Você vai tirar os demônios
que predomina sobre o teu corpo. Os demônios que você dá brecha. Porque quando você tirar a fermentação, a visão é outra. Porque aí você está tendo uma comunhão verdadeira com Cristo. Você está tendo uma comunhão. Faça o que o Senhor lhe pede. Porque muitas pessoas estão se perdendo por causa de não ter mais visão. Já perderam a visão. Porque vive naquele jejumzinho ali básico. Ah, agora eu não como carne vermelha, agora eu não como carne de porco, agora eu não bebo leite, agora eu não como... Gente, o que Jesus comia? Por que Jesus resistia o demônio? Porque tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Qual é o jejum? Exatamente. A base de água, a base de tirar a fermentação, a base de tirar a carne de porco, a base de tirar tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que camufla a sua carne e alimenta ela. Busca na presença do Senhor, para que vocês venham se levantar, não um exército que está morto, sequíssimo, mas que voltem à vida, voltem à vida, voltam à vida, e não anda como os mortos, como pessoas que não conhecem a verdade, são os mortos, que ainda precisam ser ressuscitados, para que eles venham conhecer Jesus. E para isso precisa de líderes, precisa de homens e mulheres que estão dispostas e disposto a pagar o preço para a salvação dos seus irmãos, dos seus familiares, dos seus amigos, do mundo inteiro, se for ver. Porque a maioria das pessoas não. Ah, e deixa eu dizer uma coisa, sabe o que aquele homem falava, que eu falei, né, do testemunho? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Sabe qual que era o Deus dele? O dinheiro. Os filhos dele, quando falava de Deus, falava assim, ó, meu Deus está aqui, ó, é o meu dinheiro. Então, quer dizer, que tipo de pregador, de pessoa que se corrompe? Pelo dinheiro, pela ganância, por tudo. Nós somos chamados para salvar vidas. Não é para que nós venha nos corromper junto com os que já estão corrompidos. Então vocês que estão recebendo essa palavra, que vocês realmente vivem, né, entre aspas, né, entre as estrelinhas, entrelinhas, né, uma vida de comunhão com Cristo, comecem a limpar o vaso, comece a fazer uma faxina aí, para que vocês venham sair da zona de conforto e da zona de quase mortos, né? Porque ainda tá mais ou menos, só que tem pessoas que já morreram. O pecado tá tão grande que estão mortos. Eu falo, é tão triste quando eu tenho esse tipo de visão. É tão triste quando eu vejo alguém e o Senhor fala, esse já está morto. Esse já não tem mais jeito. Porque esse já se corrompeu. Mas ele se corrompeu porque dentro da casa dele estava corrompida. Porque o primeiro ministério de um pastor é sua casa, sua família. Não adianta querer salvar o mundo, mas a sua família. Só que tem muitas pessoas que acham que porque deixou alguns vicinhos, que nem é o meu caso, né? Porque aqui seria uma vanglória, né?
se glorificar, né? Que é a jactância, né? Se vangloriar pela liberdade. Agora eu tô entendendo, Senhor, o que o Senhor quis dizer. Que nem eu, ai, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu tô me vangloriando. Nossa, eu sou melhor, sabe? Vocês não estão entendendo? Não, eu não sou melhor do que ninguém, gente. Eu tenho que lutar todo dia, todo santo dia, para que eu venha estar aqui entregando as mensagens do Senhor. É uma luta travada, para que eu possa estar preparada para o Espírito. Porque as pessoas já se corromperam. E tem pessoas que por causa de largou um vício, largou alguma coisa. Só que tem pessoas, eu vou ter que falar. Perdoa aí, gente. O Senhor revela, eu não posso guardar para mim, não. Pessoas que estão pregando uma palavra com a casa em ruína. Pessoa que saiu do pecado e ela se acha que ela já está salva. A casa dela está salva, mas os filhos dela estão morrendo. Os filhos já estão mortos. Porque o pai quer pregar o evangelho, salvar o mundo, que ele não está salvando nem a casa dele. Porque o filho já está envolvido com droga, o filho já está sendo usuário de droga, o filho já está traficando. E o pai está lá pregando. Ah, mas o Senhor vai salvar. Ah, mas o Senhor vai salvar. Desculpa, meu irmão, desculpa aí. Se você não colocar a tua casa em ordem, você tem que chegar e falar. Por isso que a importância de um evangelho verdadeiro, que a pessoa não se corrompe. Porque a sinceridade é verdade. Porque se você vê que o teu filho está fazendo alguma coisa errada, a vara da disciplina seja dada nele. Não é você permitir que o teu filho... Ah, mas com o tempo ele é parado, depois ele volta. Nós não estamos mais nesse tempo. A vara da disciplina tem que ser lançada. E muitos que estão se perdendo. Porque que adianta uma pessoa querer salvar o mundo, mas não salva a sua casa? Não salva a sua família? Porque acha bonitinho a fama, os status, tudo que a pessoa está fazendo. Ela está conquistando o quê? Ela está conquistando o engano, porque o diabo está brincando, tirando sarro da sua cara. Enquanto está ali dando de pastor. Enquanto está dando de pastor ali, o diabo está se andando. Ah, mas um dia vai, mas o Senhor me mostra uma casa toda bagunçada. Uma casa em ruínas. Uma casa totalmente sem alimento. Uma casa que é dado um alimento dentro de uma igreja, né, que assim fala, mas não dá alimento dentro de casa. Dentro de casa é churrasquinho, é as músicas do mundo, as brechas tudo aberta. E vamos indo. E vamos pregando o evangelho de qualquer maneira. Porque, eu tô pregando. Desculpa decepcionar vocês. Ou vocês entram verdadeiramente na disciplina de Cristo como discípulo de Cristo, ou vocês morrem. E a tua família toda. É correção. Não é de qualquer jeito, não. Você tá vendo que teu filho tá andando tudo de preto. Ele tem o livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? Livre-arbítrio para o demônio tomar conta dele? Não. Não foi assim que o Senhor me ensinou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso que nós dizemos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, ou você está achando que o Senhor vai pegar o teu filho e colocar ele dentro da igreja? Ou ele vai dizer, não, deixa ele dar uma cirandada. A pior coisa que tem é ver uma pessoa morta.
a não ser aquele que o Senhor diz. Chega lá, fala para fulano voltar para a igreja, porque senão ele vai morrer. E tem muitas pessoas que estão mortas dentro da igreja. Só estão marcando presença, fazendo pose de cristão, mas cristão não tem nada. Chegou o tempo, ou você se levanta, bate os teus pezinhos no chão e bota a cara no pó, na presença do Senhor, e muda a tua vida. Porque o diabo não está brincando, enquanto pessoas estão brincando de ser crente. Ó, a palavra está sendo e o diabo já veio tormentar. Porque quando eu toco, na onde Deus manda eu tocar, com a palavra que sai da minha boca, o diabo veio para me tormentar, para falar, cala a boca, fica quieta. Só que quem vai bater em retirada vai ser ele. Porque hoje o Senhor mandou eu entrar nessa live para fazer a diferença, para que para que vida seja salva, casa seja salva, porque o inferno, eles não têm poder, ele não tem poder contra o povo de Deus que se posiciona, que buscam incessantemente o tempo todo. Quem vai cair é o inferno. As muralhas, os gigantes de todo levante vai cair. Porque eu creio, em nome do Senhor Jesus, que pessoas através dessa live vai se levantar sim, vai pedir perdão e vai se posicionar. Porque ninguém entrega a sua vida a Jesus para perdê-la. Ninguém entrega a vida para Jesus, a não ser aquelas pessoas que estão perdidas, que não entendem. Por que que elas não entendem? Porque tem pessoas pregando errado. Então, quando uma pessoa como eu é usada pelo Espírito de Deus para entregar a verdade, o Satanás usa pessoas que já estão perdidas, pregando o evangelho errado, para poder dominar aquela pessoa. Então aquela pessoa não quer, sabe? Ela não quer. Ela não quer receber. Então, problema dela. Entregar, a gente entrega. Perder, não posso fazer nada. Mas eu creio que Jesus vai fazer algo sobrenatural através dessa live. Porque o Senhor tem a vida de cada um de vocês na mão. Ele conhece o profundo. Ele conhece tudo. E se ele não quisesse trazer a salvação e a transformação, ele não estava mandando eu entregar tudo isso. Ele sabe exatamente quem são e quem vai receber. Porque a transformação vai vir. O inferno vai ter que bater em retirada. E só vai bater em retirada em jejum e consagração. Porque de qualquer maneira não adianta. É você falar, você mandar ele sair, ele volta rindo da tua cara. Você manda ele sair, ele volta rindo da sua cara. Você tem que ter posicionamento. Você tem que ter entrega com o reino. E fala para o Senhor, eis-me aqui. Eu não quero fazer mais a minha vontade da minha carne, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui, faça a tua vontade, corpo, alma e espírito. Entregue ao Senhor, para você ver que você vai viver o sobrenatural, você vai ter uma nova vida, você realmente vai buscar, olha, a água da vida direto na fonte. Porque não vai ser qualquer pessoa que vai te parar, não. Porque muitas pessoas se perdem por causa do cansaço, por causa do desânimo, por causa de não aguentar mais. Porque tudo que nós fazemos é como eu entrego.
Só que tem hora que eu falo assim, mas Senhor, para quê? Para quê tudo isso? Aí eu vou olhar para mim. Aí eu vou olhar para dentro de mim, eu vou falar assim, mas não era isso que eu queria. Não era isso, né? Mas aqui tô eu. Como se diz, a vontade não é minha, a vontade é do Senhor para salvar vidas. É Ele que foi para a cruz, não fui eu. Eu sou apenas uma entre todos os pecadores que Ele se entregou por mim e por vocês. Então, valorize que todo o sacrifício da cruz não foi em vão, que todo o sacrifício foi para a ressurreição. E não é a ressurreição de pessoas que estão lá dentro do cemitério já enterrada, mas são pessoas que estão andando mortas no meio da sociedade. Pessoas que não têm vida porque elas estão andando nas legalidades do mundo. Elas são conformistas com tudo que o mundo oferece, né? Tudo que o mundo oferece. Elas são conformadas. Mas não sejamos conformados com esse mundo, porque nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós pertencemos ao Senhor, ao Rei Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo cheio de maldade e malignidade, de todas as porfias e porfírias. Sejam realmente combatentes. Sarabasuri alamanai, arai kalabashuri arabasuri kimihanai. Se posicione, povo, para que arabasuria, arai kalamasuria. É assim que o inferno usa. Arabasuria. Mas não tem como o Senhor me colocar aqui e fazer com que eu venha perder a minha paciência, a minha salvação. Porque para mim, esse mundo só vai ter graça se Jesus governar. Só Jesus pode nos governar. Para que nós tenha paz. Para que toda seta maligna do inferno, para que toda essa seta maligna seja dissipada pelo fogo santo do Espírito. Porque o fogo santo do Espírito desce como uma espada de fogo e venha dissipar todos os ferrolhos, arabassuriá, e até as rodas, porque o Senhor é o poderoso dessa terra. Amém? Que todo o mal, que todo levante, que tudo aquilo que está se levantando caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o que a Arabassuri Alamanai, o que o Senhor mandou entregar, e que vocês recebam e tenham realmente força para resistir o mal. Não para que você se glorifique a si mesmo, ou ai que glória, ai hoje eu estou sendo usado, ai que maravilha. Gente, toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. Tudo é para Ele, somente para Ele, porque nós não somos merecedores dEle, porque nós somos pessoas e seres humanos pecaminosos. Nós só não podemos dar a legalidade. E venha viver nessa sinceridade e nessa verdade. Amém? Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja com todos vocês. E receba essa palavra que não é minha, mas o Senhor revela, eu entrego. Amém? Até a próxima live, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém.